Está com saúde em jogo, seja bem-vindo à Bola TV. As patologias do ombro e do cotovelo vão estar em análise no programa de hoje. Têm nomes complicados, mas nós vamos tentar descomplicar. Hoje, no Saúde em Jogo, falamos de tendinite calcificada e do cotovelo do tenista. Veja o que faz. As patologias do ombro e do cotovelo são normalmente associadas a movimentos repetitivos de alguns desportos, mas podem ocorrer em todas as pessoas, mesmo que não pratiquem desporto. A tendinite cálcica é uma doença calcificante da coifa dos rotadores, mediada por células com maior prevalência no género feminino entre os 30 e os 60 anos. O desenvolvimento desta patologia associa-se ao déficit de oxigenação tecidular e conflito mecânico repetitivo. Neste problema, o raio-x e a ecografia são os exames de eleição, e o tratamento passa pelo uso de anti-inflamatórios não esteroides e fisioterapia. Já a epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo do tenista, é uma inflamação dos tendões dos músculos do antebraço. Esta patologia afeta pessoas em idade ativa entre os 30 e os 50 anos. O tratamento do cotovelo do tenista é feito com base no repouso e modificação da atividade, anti-inflamatórios, fisioterapia e, em último caso, a cirurgia. O ombro e o cotovelo vão estar em análise no Saúde em Jogo de hoje, como já viu. São meus convidados os ortopedistas hospitalares Miguel Vieira e Francisco Mercier, quem eu dou desde já as boas-vindas e agradeço por terem aceitado o meu convite. Dr. Miguel Vieira, comece por si. O senhor é mais especialista na área do ombro, segundo me parece, não é? E, portanto, no ombro temos temos uma patologia com os nomes também complicados. Quer-nos explicar o que é, como é que aparece, tudo isso, um bocadinho da história desta patologia. Portanto, hoje vamos falar sobre a tendinite cálcica, que é uma das... Tem outro nome também, não é? Pode ser tendinite calcificante. Okay. É uma das doenças calcificantes da coifa dos rotadores. A tendinite cálcica é uma doença que é provocada por uma calcificação reativa, e é outra que não vamos abordar hoje, que é uma tendinite cálcica degenerativa. Okay. E as características desta doença é uma doença que afeta principalmente pessoas na idade entre os 30 e os 60 anos. Portanto, muito novos ainda. Novos, em fase ativa da vida. Sim. É uma doença mediada por células, em que há uma metaplasia fibrocartilagínea. Isso é o quê? É uma alteração em que o tendão da coifa dos rotadores sofre uma mudança celular em que os tenocícios passam para condrocícios e fazem uma síntese de um tecido conjuntivo diferente. O que é normal é que vai acabar por doer. Sim, acaba por doer. Okay. É uma doença que surge calcificações multifocais, mas que tem uma característica boa, que é uma doença autolimitada, porque autorregenera-se. Okay. É preciso dar o seu tempo, por vezes é preciso fazer uma intervenção médica, cirúrgica, mas na maior parte das vezes resolve de forma espontânea. Ok. Qual é a causa do aparecimento, sabe-se? Porque é que esta doença aparece? As razões não estão bem definidas. Existem teorias do Dr. Codman e do McLaughlin em que defendem existir aqui dois fatores, uma má oxigenação dos tecidos e depois um conflito mecânico com zonas de pressão, que levam então a essa perturbação metabólica na coifa dos rotadores, e é uma doença que afeta principalmente um dos constituintes da coifa dos rotadores, um dos tendões, que é o supraespinhoso. Um dos tendões, pois. E depois tem uma fase da doença, tem uma fase pré-cálcica, uma fase cálcica e uma fase pós-cálcica. E é uma doença que inicialmente não evolui sem sintomas, na sua fase pré-cálcica, não se percebe, é quando há essa alteração celular. E depois há uma fase em que, quando se começa a formar o cálcio, começa a surgir o que a gente chama a fase de dor crónica, uma dor suave, limitativa, que provoca algum conflito, mas que a pessoa ainda consegue fazer a sua vida. Fazer alguma coisa. E depois tem uma fase latente, portanto, isto dentro da fase cálcica, que é uma fase produtiva, depois a fase latente e depois a fase absortiva, em que há já, então, aí sim, uma ação pluricelular de macrófagos, de linfócitos, leucócitos, que vão fagocitar esses cúmulos de cálcio, e há a fase inflamatória aguda, que é muito intensa e muito incapacitante. Já vamos falar aí do que é que acontece a seguir. Vamos agora para o cotovelo. Dr. Francisco, muito obrigada também. Esta é mais fácil, parece-nos. Doença do tenista. Pronto, tem alguma coisa relacionada com o desporto. Será Talvez, por aí? sim. Será por aí? Tem essa denominação que é de facto a denominação mais elitista, digamos assim. Vocês chamam-lhe outra coisa. Tem um nome mais complicado, que é a epicondilite lateral. Epicondilite porque é um processo inflamatório que se desenvolve no epicôndilo, que é uma estrutura óssea cá na face lateral do cotovelo. Okay.
E, portanto, essencialmente, portanto, está ligado não só ao ténis, porque é um tipo de exercício De que solicita... movimento constante, não é? Portanto, trata-se de uma tendinite, uma inflamação Ok. dos tendões de alguns músculos do antebraço, que são responsáveis essencialmente pela extensão do punho e dos dedos, e esses tendões inserem-se no tal epicôndilo. E, portanto, Ok. inflamam e são fonte de dor. É óbvio que está ligado não só ao ténis ou a outros desportos desse género que solicitam esses músculos, mas também a outras atividades manuais Pois. de uso repetitivo. Era isso que eu ia destes perguntar. músculos. Mesmo algumas profissões, se calhar, mais mecânicas, acabam por ter também uma apetência para ter este género de patologia, Exatamente. Portanto, vê-se muito, principalmente em trabalhadores ligados à construção civil, por exemplo. todo o tipo de atividades ligadas à construção civil, desde que tenham um sobreuso e um tipo de atividade repetitiva em que solicitam estes músculos, estão em risco de desenvolver esta patologia. Quais são os sintomas que aparecem na doença do Os sintomas são ténis? essencialmente dor, uma Dor. dor que pode surgir, estar presente em repouso e agravada pelo movimento, com Ok. certeza. Portanto, é difícil tratar? Podemos já fazer esta análise. É uma patologia difícil de tratar ou nem por isso? É difícil tratar. É? Primeiro, não há um consenso a nível mundial e a nível da literatura de qual o gold standard no tratamento desta patologia. E, portanto, tudo é possível, depende da experiência de cada centro, de cada pessoa, de cada país. Ok. Portanto, sabemos que a base do tratamento passa pela medicação anti-inflamatória, pela modificação da atividade, se a pessoa puder abandonar o tipo de atividade que provoca a dor Sim. e que solicita esses músculos que estão envolvidos, também é fundamental. Depois a fisioterapia também é a base do tratamento. É por aí. E depois temos também, no limite, a solução A cirúrgica. cirurgia. Já vamos lá. Eu tenho uma colega minha, jornalista, que teve 5 anos com um caso desses. É normal, tanto tempo, este É normal. espaço? A É? resolução é difícil, é normal, o percurso é um pouco errático na recuperação e os resultados dos tratamentos são sempre imprevisíveis. Sempre imprevisíveis, não é nada bom. Também são imprevisíveis no caso do ombro, doutora? Ou Não, nem não são, por isso não, é não mais são fácil? tão imprevisíveis. Ainda voltando à epidemiologia da tendinite Sim. cálcica, Sim. é uma doença que afeta mais as mulheres. Mais as mulheres? Mais as mulheres. Aqui não, pois não, aqui é mais os homens. Será mais os homens? A sua- Não, é misto. É misto. É misto, é misto. É uma doença que não tem um predomínio de membro, nem no membro dominante, nem no Ok. não dominante, nem nos trabalhadores braçais. Pois, Portanto, por isso pode compara- aparecer em qualquer... É mais democrática. afeta toda a gente. Sabemos que em 70% dos casos ela resolve entre 3 a 6 meses, então são nos casos que ultrapassam esse período, então é que se 3 a pensa... 6 meses, portanto é mais fácil. O é tratamento mais... conservador, exatamente. O tratamento conservador. Já vamos depois ver os outros tratamentos, os mais complicados e tudo isso. É fácil diagnosticar à partida, não? Ou não? É um diagnóstico, essencialmente, que é clínico e depois podemos auxiliar-nos de 2 exames, dos 2 principais exames, que até são baratos de os realizar, que é uma radiografia do ombro, em 3 planos, Claro. e uma ecografia. Estas queixas, quando aparecem, não vão diretamente para o ortopedista, calculo eu, do modo geral. Não. Vão primeiro para o clínico geral. Para o clínico geral, A exatamente. referenciação é-lhes feita para o hospital através do clínico geral. Exatamente. O clínico geral está preparado para fazer Está esta preparado. avaliação? Não Tá. temos problemas É uma aí, doença eu muito sei. prevalente na população. É, não é? É. População ativa, portanto, como vemos, entre os 30 e os 60 anos. Pois. É isso que difere da tendinite cálcica degenerativa, Pois, em que afeta outra faixa etária. Com uma idade maior. De uma idade maior, é uma doença que não tem sinais degenerativos associados, enquanto que a tendinite cálcica degenerativa depois tem sinais de artrose do ombro. Claro. Quer dizer, a gente consegue perceber muito bem o que é uma coisa e o que é outra. E o Ok. clínico geral está perfeitamente habilitado para fazer essa diferenciação e pode fazer a primeira abordagem. Pois. Que o tratamento inicial é fazermos anti-inflamatórios não esteroides, Também. fisioterapia Ok. e E depois, então, a cirurgia. Já vamos falar da Exatamente. cirurgia noutra parte. É fácil diagnosticar também. Também, Dá também. dor, portanto, Tal e qual. ou para vocês, no caso penso que no caso dos atletas e dos tenistas, se calhar já lhes chegam direcionados através dos médicos dos clubes, regra geral, não é? No caso da população normal, clínico geral, e a referenciação também é a mesma. A porta de entrada é clínico geral e depois ortopedista ou não? Exatamente. É. Portanto, o diagnóstico é também fácil, é muito semelhante. O diagnóstico é essencialmente clínico, portanto, uma dor na face lateral do cotovelo, Claro. com uma história clínica compatível.
agravada pela palpação, agravada pela extensão resistida do punho e dos dedos. A ecografia e o raio-x são exames que podemos associar para confirmar o diagnóstico, ou ver se há alguma alteração subjacente, nomeadamente óssea. E de resto, essa referenciação vem, como disse, do médico do clube ou do médico de família, que deve estar habilitado a fazer, de facto, a primeira abordagem. Também está para fazer essa Exatamente, avaliação. a fazer uma abordagem inicial, o tratamento inicial deve fazê-lo. Já voltamos a falar destas duas patologias que hoje estamos aqui a analisar, relativas ao ombro e ao cotovelo. Vamos agora fazer uma pausa, vamos falar de alimentação. À altura para sairmos do estúdio, como eu estava a dizer, e nos centrarmos nos problemas da nutrição. Ele é nutricionista da Fundação Professor Fernando Pádua e é também o responsável pelo espaço Somos o que Comemos, do Saúde em Jogo. Falo de Miguel Godinho, pois claro, bem-vindo, Miguel. Olá! Sem dúvida que a globalização trouxe uma maior diversidade à nossa alimentação. Hoje vamos falar sobre um tipo de comida muito popular em Portugal atualmente, o sushi. Num passado não muito distante, em Portugal, os restaurantes chineses tiveram uma grande proliferação. Atualmente, é o sushi que ocupa o seu lugar, cada vez mais em voga, sobretudo nas grandes cidades. Mas será afinal que o sushi pode ser recomendado à população como uma alimentação saudável? Vamos hoje perceber como é constituído o sushi, quais os seus ingredientes e se a sua combinação é ou não boa para a nossa saúde. Essencialmente, o sushi é composto por 4 ingredientes: alga, arroz, peixe e soja. Analisemos cada um deles. O primeiro, a alga, o menos comum para a população portuguesa e aquele que causa mais estranheza ao paladar. A referida alga contém quantidades interessantes de iodo, ferro, vitamina A e C, sendo por isso um complemento perfeito para o resto dos componentes. Continuemos com o peixe. O peixe, normalmente utilizado no sushi, são os peixes gordos, como por exemplo o salmão. Estes, devido à sua gordura, são bastante ricos em ômega 3 e vitamina D. No que toca à soja, esta tem um valor calórico muito baixo e um poder antioxidante muito alto, sendo por isso boa para a sua saúde. Os 3 ingredientes anteriormente referidos, quando combinados com uma pequena quantidade de arroz, fazem uma refeição equilibrada com um valor calórico total muito baixo. Em média, uma refeição de sushi terá cerca de 300 kcal por porção. Claro que as regras anteriormente citadas referem-se apenas ao sushi tradicional. Se falarmos de outros tipos de sushi, como por exemplo o sushi de fusão, existe alguma inclusão de molhos, como por exemplo a maionese, que irá certamente aumentar o valor calórico da refeição, tornando-a menos saudável. Muitas vezes em consulta, as pessoas perguntam-me se o sushi pode ser aconselhado à população em geral como uma refeição saudável. A resposta é sim e não. Depende dos casos. Em pessoas com hipertensão, o sushi não é aconselhável, pois tem um grande teor de sal, sobretudo quando lhe adicionamos o molho de soja. De toda a beleza e diversidade alimentar que a globalização trouxe até Portugal, o sushi é sem dúvida uma das opções mais saudáveis que pode fazer. Até para a semana. De volta ao estúdio, de volta ao Saúde em Jogo na Bola TV. Os ortopedistas Miguel Vieira e Francisco Mercier são os meus convidados. Hoje falamos do ombro e do cotovelo. Há aqui uma coisa que eu gostava a pensar durante este intervalozinho que fizemos e gostava de uma questão que gostava de colocar aos dois. As questões da prevenção. Nós, às vezes, dizemos nós não damos atenção àquilo que vamos fazendo, às atitudes que vamos tendo na vida e depois sofremos as consequências. Dr. Miguel Vieira, no caso desta patologia é assim também. Podemos ter aqui alguma abordagem na nossa vida que vá ter uma influência ao nível da prevenção da doença? Sim. Eu ainda não falei nos fatores... Ainda não nos falou, ainda não nos Pois, mostrou. E ainda vou mostrar. Quando se calhar falarmos sobre os exames de diagnóstico, Ok. um dos fatores de risco também associados à tendinite cálcica são as doenças metabólicas, a diabetes e o hipotiroidismo. Ok. Logo, o clínico geral que faz o seu seguimento dos seus doentes tem logo um grande papel ao fazer o controle e o seguimento dos doentes, tendo comportamentos de prevenção destas doenças, já estamos a prevenir a tendinite cálcica. Pois. Sabendo também nós que uma das teorias de surgimento desta doença, que é a má oxigenação e o conflito mecânico, logo abre-nos caminho aqui para decidirmos por 2 comportamentos, que é evitarmos tudo o que seja uma má oxigenação, o tabaco, e depois tudo o que faz manter o ombro, que é o ombro ou a cintura escapular, é uma região anatómica que engloba 5 articulações, em que temos que ter uma boa sinergia e uma sintonia e uma sincronia entre as articulações, ou seja, tudo o que seja fazer um fortalecimento muscular equilibrado, o exercício físico, ajuda a prevenir. Ajuda a prevenir. Aqui não sei, Dr. Francisco, como é que é? Aqui muitas causas são devidas ao excesso de exercício físico, da repetição do exercício físico, não é? Exatamente. Como falávamos há pouco, portanto, a razão principal para o aparecimento desta epicondilite lateral do cotovelo tenista é o sobreuso.
Portanto, atividades que solicitam repetidamente os músculos que fazem a extensão do punho e da mão estão na origem de uma alteração da qualidade do tendão. Claro. E essa alteração da qualidade transforma-se, depois dá origem a uma tendinite, a uma inflamação Claro. e a um processo de dor crónica. Claro. E, portanto, no desporto, de facto, o ténis é o que está mais associado e o mais classicamente referido. O ginásio também pode levar a muita coisa, não é? O ginásio também poderá favorecer. Ora bem, os exercícios mal feitos, etc, porque é muita repetição. Há alguma, até nas aulas, Exatamente. muitas aulas que as repetições são consecutivas, não é? Exatamente. E determinado tipo de exercícios, lá está, podem provocar um sobreuso repetitivamente que faça com que surja, de facto, esta tendinite. Esta tendinite. A cirurgia funciona sempre? Garantida a 100%? O resultado final de cura? A cirurgia tem um grande sucesso, mas também tem os seus riscos. Podem surgir as tais lesões iatrogénicas, que na tentativa de uma remoção, de uma calcificação, podem-se fazer lesões em estruturas adjacentes, nomeadamente na coifa dos rotadores, que é raro acontecer, feita por um cirurgião experiente, mas que pode acontecer. Por isso tem que ser ponderado os benefícios e os riscos. E os riscos? Habitualmente um doente nessas circunstâncias quer fazer a cirurgia ou não? Na fase bastante incapacitante, que é a fase absortiva, já não tem indicação cirúrgica. Portanto, a indicação cirúrgica só é colocada na fase produtiva. Okay. Se as queixas forem muito incapacitantes, como é óbvio, o doente. Não nos queremos estar Pronto, era isso que eu queria falar. Nós também temos critérios de imagem para no fundo, fazer analisar quais são os casos que provavelmente vão evoluir para a indicação cirúrgica. Okay. E nós sabemos, portanto, isto aqui é um ombro. Esse é o ombro. Isto é um ombro. Okay. Esta peça aqui é o acrómio, que pertence à omoplata. Isto é o húmero. E a coifa dos rotadores são estes tendões, que é o subescapular, o supraespinhoso, infraespinhoso e o pequeno redondo. Okay. E esta calcificação normalmente pode acontecer em qualquer um dos tendões, mas maioritariamente acontece no supraespinhoso. Okay. Nós sabemos, e através de uma radiografia, conseguimos ver bastante bem, até conseguimos estadiar a doença, depois também podemos falar sobre isso. Nós sabemos que as calcificações que atingem uma dimensão, que se projetam para medial, portanto, mais para dentro, ou que cheguem ao terço anterior do acrómio, são calcificações que dificilmente irão ser absorvidas na sua totalidade. Okay. E por isso vão dar sintomas graves o suficiente para nós decidirmos pela cirurgia. E têm de se retirar, é essa parte que vocês têm de intervir, não é de retirar nada. A cirurgia pode acontecer por duas técnicas, ou artroscópica ou aberta. Pois. E então o que se faz é remover. É remover a calcificação. Pois, remover porque, como eu disse inicialmente, é uma doença que se autorregenera. Nesse aspecto é bom. É se calhar mais fácil do que no cotovelo, não é? Quando é que há intervenção cirúrgica no cotovelo, doutor, e é também, o resultado final também é bom, ou há dúvidas ainda? A cirurgia, por regra, nesta epicondilite lateral, é reservada para uma última instância. É uma última, né? Última, não é uma cirurgia garantida, não é uma cirurgia que nós possamos dizer ao doente que com toda a certeza vamos resolver o problema. Isto também vem do facto de na origem deste problema, estar o tal sobreuso e, portanto, implica sempre haver uma modificação da atividade por parte da pessoa. Okay. Portanto, se isso não houver... Repouso aí ajuda. Repouso, mudar o tipo de atividade que se faz. No caso do desporto, por exemplo, do ténis, modificar o tipo de forma como se treina ou como se pega na raquete. Também é importante. Mudar a própria tensão nas cordas da raquete também é um fator importante. É óbvio que depois em operários fabris, em trabalhadores da construção civil, é mais difícil alterar o tipo de função, mas também é possível. E, portanto, havendo uma modificação da atividade, aumenta-se as probabilidades de qualquer tratamento, qualquer que ele seja, resulta. A cirurgia, de facto, é o fim de linha e também pondera-se ao fim de 6, 9 meses, 1 ano, de tratamento conservador que não resulte. Ok. É sempre a qualidade de vida, no caso do doente, fica sempre muito afetada, porque afeta, por um lado, durante o período de trabalho, o doente tem dor porque está a trabalhar e está a usar o tendão e tem dor por isso, portanto afeta-lhe a capacidade de ganho e o conforto do trabalho, e por outro lado também lhe afeta quando chega à casa e está em repouso e também tem dor. Também tem dor. Já voltamos para finalizar o nosso programa. Vamos agora falar de exercício físico. Já tínhamos estado aqui a falar. Vamos agora, como todos sabemos, o exercício físico é fundamental para a nossa qualidade de vida. Não deixe para amanhã, peça ajuda ao PT. Peça ajuda ao PT, foi isso que estávamos aqui a dizer. Não desista e para o incentivar damos agora a palavra ao Hugo Muniz no espaço Vida Ativa. Olá, Hugo.
Step away from the crime and about Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Desta vez vou falar sobre a anca, sobre a articulação que influencia a nossa vida e o nosso cotidiano. Nomeadamente sobre uma articulação principal, fundamental, que influencia a nossa passada e a nossa deslocação, que hoje em dia é fundamental para sermos cada vez mais autónomos. Por isso, nós temos principalmente 3 grandes planos e 6 grandes movimentos que podemos explorar e podemos orientar estes exercícios. Que são eles os planos, plano frontal, em que podemos fazer uma abdução e uma adução, afastar e aproximar, em que todos os músculos para lá do eixo são a ser estimulados e para cá do eixo também são estimulados. Depois temos, acima de tudo, também a flexão e a extensão da anca. E depois temos a rotação interna e rotação externa. Todos estes movimentos que eu acabei de referir são movimentos principais e fundamentais para preservar a articulação da anca. Por que não estimular a flexão, ok? Toda esta ação para que os flexores da anca sejam estimulados. Excelente exercício. Lembrem-se sempre de uma lógica de 3 a 4, 5 repetições, entre 6 a 12, está bem? Será o ideal. A partir daí, por exemplo, a extensão, ok? A extensão será um exercício que todos os tensores da anca estão envolvidos no movimento, o mesmo princípio, entre 6 a 12 repetições, 3, 4, 5 séries, está bem? Dependendo também daquilo que têm e daquilo que conseguem, e fazer alguns exercícios aqui, variando um bocadinho mais a angulação. E para nós conseguirmos também estimular toda esta dinâmica, fazer a extensão com rotação externa, com rotação interna, ok? Extensão, com rotação externa, rotação interna, de maneira a nós conseguirmos preservar e envolver toda a musculatura adjacente da anca. Mas lembrem-se, a anca não trabalha sozinha, por isso todas as outras articulações têm que estar integradas, pelo menos no vosso treino de força. Por isso, lembrem-se, juntos somos mais fortes, até para a semana. Estamos quase no final, estamos mesmo no final do Saúde em Jogo, o tempo passou, esta meia hora passou a correr. Esqueci-me ainda de lhe perguntar uma coisa, Dr. Miguel Vieira, relativamente à sua patologia, os suplementos podem ajudar de alguma maneira? Porque no ginásio eu vejo muitas vezes a dizer isso com um suplemento até acaba por funcionar. Tem alguma influência ou não? Tem alguma influência, nós sabemos que os suplementos, complementos alimentares que existem hoje no mercado, têm uma ação osmolar que ajudam no combate ao processo inflamatório, retirando o tecido inflamatório e a água que existe no processo inflamatório e contribui. É verdade, funciona. Agradeço aos dois por terem estado comigo no Saúde em Jogo. Foi um prazer tê-los cá a falar de 2 temas que afetam muita gente, como vocês disseram, são muito prevalentes na sociedade portuguesa e não só, mas sobre o qual também sabemos tão pouco. Portanto, espero que lá para casa tenham passado algumas mensagens importantes. Final do Saúde em Jogo, fique bem, esteja feliz, eu volto para a semana porque eu também consigo e porque é a sua saúde. Tchau. Move artrose, articulações sem dor e flexíveis. Um produto Tecnilab.